Observe que já se tornou muito claro para alguns de nós, pelo menos teoricamente, e pela observação, isso que vamos tratar aqui com você. Eu me refiro a essa condição onde nós somos isso e queremos deixar de ser isso. Então, eu sou isso, mas eu quero ser aquilo. Eu tenho isso, mas não estou feliz com isso que tenho. O que eu queria ter mesmo é aquela outra coisa. Repare que isso está produzindo em nós algum nível de desconforto. Eu vou usar uma outra expressão aqui. Isso está produzindo em nós algo que, em geral, eu uso aqui como uma expressão muito comum. Isso é algo que está produzindo em nós conflito. Não é um mero ou simples desconforto, e sim um conflito. Então nós nos sentimos desconfortáveis no nível de conflito. Há um conflito interno. Eu sou isso, mas eu não gosto disso que sou. Eu gostaria de ser outra pessoa. Eu tenho isso, mas eu não gosto disso que tenho. Eu gostaria de ter aquela outra coisa. Então nós trazemos em nós uma contradição, essa é a expressão, dentro desse conflito. Porque temos o conflito entre o que sou e o que desejo ser a uma distância. E aqui nos deparamos com o conflito. Eu não gosto disso que sinto. Eu não gosto desses sentimentos que tenho. Eu gostaria de me livrar disso. É por isso que as pessoas perguntam: como me livrar do medo? Como me livrar do sofrimento? Como se livrar da solidão? Como se livrar desta dor existencial? Então, eu sou isso, mas eu gostaria de ser aquilo. Sinto isso, mas não gosto disso que sinto. Então, nós estamos internamente vivendo em estados de conflito. E dentro desse modelo de contradição, nessa luta, nesse esforço, nessa intenção de alcançar alguma coisa diferente disso que está aqui, ou se livrar disso que está aqui. Notem que fazemos tudo isso já com uma ideia do que deveria ser, do que poderia ser. E aqui já nos encontramos com algo muito peculiar. É muito comum em todos nós isso. Esse movimento interno de projeção, de ideia, de crença, de conceito sobre aquilo que está errado ou sobre aquilo que está faltando. Então nós temos o modelo do que falta ou o modelo do que deveria ser. Nós não ficamos com a verdade desse estudar aquilo que aqui está. Se você tem um problema, você não pode resolver esse problema fora dele. É necessário que você tenha uma aproximação dele para encontrar nele a resposta para aquilo que ele representa. Você não pode encontrar isso fora dele. Assim, estudar um problema, investigar um problema, é se aproximar dele
para descobrir o que ele representa. Então, isso torna possível o fim para essa condição. De outra forma, você não tem o fim do problema. Tentando encontrar resposta para ele aonde ele não está. É aonde o pensamento está que o pensamento é compreendido. É onde a emoção está que a emoção é compreendida. É onde o problema se encontra que o problema é compreendido. Então nós precisamos de algumas coisas aqui. A primeira delas é ter uma aproximação daquilo que está aqui, portanto, daquilo que é nesse instante. Não daquilo que deveria ser. O que deveria ser é o que está longe, é o que está distante da situação, daquilo que é. Você não lida com o que deveria ser, você lida com o que é, com aquilo que aqui está. Você não pode lidar, não tem como lidar com o fim do medo. Você lida com o medo. Você não pode lidar com o fim do sofrimento. Você lida com o sofrimento. Vamos compreender a importância disso, vamos compreender a importância de olhar para aquilo que está aqui. Vamos aprender a olhar para aquilo que é, ter uma aproximação daquilo que é, sem qualquer ideia do que deveria ser, do que poderia ser, do que seria. Então, reparem, aqui já nos encontramos com uma dificuldade, porque, em geral, o nosso condicionamento, esse condicionamento psicológico em nós, que é o treinamento que nós recebemos da nossa cultura, da nossa sociedade, é esse condicionamento, é o condicionamento de ter um ideal, de ter um alvo, um objetivo. Vamos ter uma aproximação nova disso. Se você está agora aqui triste, o pensamento da não tristeza, o pensamento de não estar triste, ou o desejo de não estar triste, não tem realidade. Porque se a tristeza está presente, esse pensamento é uma projeção da própria tristeza. Esse ideal é um ideal da própria tristeza. Então o que temos é uma ilusão. Quando estamos lidando com a tristeza, estamos diante daquilo que está aqui. Esse é o problema. Se aproximar do problema é atacar o problema, é confrontar o problema, é ficar face a face com o problema. Reparem a importância disso. Esses estados internos presentes em nós, angústia, ansiedade, medo, depressão. Como lidar com a depressão? Como lidar com a ansiedade e a depressão? Como lidar com o medo? Como lidar com isso? Ter uma aproximação, um olhar agora aqui para esse estado interno e perceber esse elemento presente dentro dele, que é o elemento que sustenta a experiência. Então nós temos a experiência, que é a tristeza. Temos aquele que está triste. Existe em nós a ideia de alguém triste quando a tristeza está presente. Vamos examinar isso agora aqui. Para nós existe a ideia de alguém deprimido quando a depressão está aqui. Claramente dizemos para todos: a minha dor,
a minha tristeza, a minha depressão, a minha angústia, a minha solidão. Então, a ideia é alguém presente dentro da experiência. É isso que nós temos que investigar. Isso é uma ilusão. O que nós temos presente em um estado psicológico é a presença do estado, e não alguém dentro do estado. O nosso condicionamento de cultura foi sempre esse. Para nós, o eu está sempre presente dentro da experiência. Então, quando há tristeza, estou triste. Quando existe medo, estou com medo. Quando estou alegre, é porque a alegria está aqui. Observem a ilusão disso. Quando há alegria, não tem alguém alegre. Você diz, eu estava alegre. No instante da alegria, não tem alguém alegre. Você diz, eu estava alegre. Quando há alegria, isso é um estado. Não tem alguém presente dentro do estado. Percebam, é muito simples. Quando há tristeza, só há tristeza. Não tem alguém triste. Perceba isso. Esse alguém surge quando começa a relatar a sua experiência. Vejam como é fascinante ter uma aproximação da revelação desse eu. Percebam a importância disso, porque isso representa o fim do ego. E quando o ego termina, o sofrimento termina, a contradição termina, esse vir a ser, esse se tornar, esse alcançar ou se livrar, termina. No momento do medo, não tem alguém com medo, é só o medo. Ele toma o corpo, ele toma esse organismo, ele paralisa o corpo, ele bota o corpo, de repente, num determinado movimento, mas é só o medo. Não tem alguém com medo. Esse alguém surge depois da experiência, tendo a memória da experiência, a lembrança da experiência, e diz, eu tenho que me livrar do medo. Eu não posso continuar sentindo medo. Então, esse experimentador do medo é o eu. Ele tem o nome medo. Ele tem a memória da experiência do medo. Mas é um elemento que se separou da experiência. E quando ele se separou da experiência, a experiência perdeu a importância. E ele se tornou importante. Notem como é interessante tudo isso. No momento da tristeza, só há tristeza. No momento da angústia, só há angústia. No momento do medo, só há medo. Depois você dá um nome à experiência. Chama de medo, de angústia, de depressão. Fala disso para outros. Um pensamento dentro de você conta essa história para você. Então, o nome, a descrição, a memória, a lembrança requer a presença do experimentador, que é o eu, o ego. Vejam como é interessante tudo isso, descobrir esse movimento de separação entre a experiência e o experimentador. Repare que isso requer tempo.
requer memória, requer descrição. Você sempre nomeia alguma coisa, ou para outro, ou para si mesmo, mas esse outro ou si mesmo só se mostra quando esse eu está presente. Quando esse eu está presente, a experiência não tem mais importância. Ele é importante. Quando isso ocorre, você não está diante do fato, da realidade. Não está nesse confronto com a experiência, porque ela já arrefeceu, já perdeu a importância, ela já não tem mais a intensidade e a energia que tinha. A verdade da experiência é que essa experiência, ela é o próprio experimentador. O experimentador se separa quando essa experiência deixa de ter importância naquilo que ela mesma é quando o experimentador se separa. Ele se separa, reparem como é estranho o comportamento do eu. Ele se separa para classificar, para nomear, para explicar a experiência. E quando ele faz isso, ele está fortalecendo ele mesmo dentro de novas futuras experiências como aquela. Então estamos sempre dando continuidade a esses estados internos psicológicos, a ilusão de uma identidade do eu, o ego, esse mim, está sempre dando continuidade a esses estados internos, quando dele quer se livrar. Quando desse estado, ou daquele outro estado, quer se livrar. Então nós não temos assim uma aproximação direta do estado, da verdade do que é. Porque temos essa separação, essa dualidade, esse vir a ser, esse se tornar, esse alcançar a libertação, se livrar dessa situação, se livrar desse estado. Tudo isso fortalece o sentido do eu presente, sempre dentro da experiência, porque ele se separa para nomear, ele se separa para ter uma ideia do que fazer, para ter um pensamento sobre o que fazer, para descrever o que aquilo representa, descrever para si mesmo, descrever para outros. Já ficou claro isso? É possível nos aproximarmos da experiência sem esse vir a ser, sem esse se tornar. Assim temos uma aproximação direta, real, do estado, mas não estamos mais dando nome. E quando não estamos dando nome, estamos num direto contato com o próprio estado, não há qualquer separação. E quando não há qualquer separação desse eu e o estado, porque há essa atenção nesse momento para essa experiência deixa de ser uma experiência, porque não tem o eu como experimentador, é o experimentar direto daquilo que é, daquilo que aqui está. Dessa forma, nós eliminamos a separação entre eu, o experimentador, e o não eu, que é a experiência. Então há só o experimentar,
Quando a só o experimentar, uma mudança profunda, radical acontece aqui, nesse instante. Então, quando fazemos a pergunta como me livrar do medo, já estamos separados, nós nunca examinamos dessa forma, como estamos colocando aqui para você. Não aprendemos isso. Não nos mostraram que essa é a forma real de termos uma aproximação da experiência. A forma de aproximação da experiência é sem o experimentador. É ter um contato direto com o experimentar, sem colocar esse elemento que é o eu. Nessa ideia de fazer algo, de retratar, de relatar, de explicar, de nomear. Experimente isso. Isso é algo essencial para essa autodescoberta, para essa autorrevelação, para o fim desse experimentador, para o fim do eu, do ego. Agora, aqui, lidar com o pensamento sem o pensador, compreendem? Lidar com o sentimento sem esse que sente, ao sentir, ok? Sem esse que sente, nada se quer fazer com o sentimento. Quando surge esse que sente, que é o eu, vem o sentimento de gostar, de não gostar, de querer mais, de não querer mais aquilo. Então, esse sentimento, neste sentir, é o sentimento do eu, querendo fazer algo com a experiência. Quando isso está presente, a separação já ocorreu. E quando ela acontece, nós mantemos a continuidade do ego. Está claro isso? Não sei se está tão claro para você. Se aproxime de si mesmo e olhe todo e qualquer movimento interno, agora, aqui, sem a separação, sem a divisão. Quando, por exemplo, você olha para uma lua cheia à noite, e há só o olhar para essa lua, aquela bola luminosa no céu, naquele fundo escuro, é uma lua cheia. Mas nesse momento há só um olhar sem nomear. E nenhuma separação acontece entre esse que vê e aquilo que é visto. Então não existe esse eu e a lua, há só o olhar. Nesse momento ocorre um silêncio na mente, uma quietude interna. Isso está presente porque o movimento do pensamento, que é esse movimento separatista do eu, do ego, que nomeia, que classifica, que explica, que diz gosto ou não gosto, isso não está presente. Então, nesse momento, há esse espaço de silêncio. Não existe mais qualquer espaço entre observador e coisa observada. Então, nós fazemos isso. A olhar para um pôr do sol, você passa pela rua e se depara com uma mãe com uma criança no colo e, de repente, os seus olhos se encontram com o olhar daquela criança. Isso leva apenas poucos segundos, mas uma ação surge, essa ação de ser. Um sorriso brota do rosto. Não há nenhuma intenção, nenhuma volição, nenhum motivo, nenhum desejo, nenhum medo.
nenhuma classificação, nenhuma nomeação. Nesse momento, a separação não está, o sentido do eu não está. Nós não aprendemos a lidar com aquilo que somos aqui e agora, com aquilo que o pensamento representa nisso que somos, o sentimento, a emoção, a sensação, dessa forma, sem o eu. É isso que estamos trabalhando aqui com você dentro desse canal. Ter uma aproximação de si mesmo agora, aqui, levando a criança para o colégio, no exemplo que eu gosto sempre de colocar aqui no canal, dirigindo o seu carro, a só o dirigir, quando você gesticula, quando você fala, quando você escuta, é possível termos simplesmente esse sentido de ser sem o eu dentro da experiência. Evidente que isso requer uma energia, é a energia desta atenção. Isso não requer esforço, requer um coração aplicado, uma intenção muito viva, muito clara, para estar nessa totalidade de ser sem o eu. Então, se deparar com aquilo que surge, um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma sensação, uma percepção sensorial, e não colocar o elemento eu, então não existe mais observador. Se não existe mais observador, não existe mais o vir a ser, o se tornar, o alcançar, ou se livrar. Isso faz sentido para você? Isso é uma real aproximação da vida a partir desse natural estado que é a meditação. Então notem, não se trata de cruzar as pernas, fechar os olhos, repetir um mantra. É agora, aqui, quando uma emoção surge, não colocar esse elemento que é esse eu. Quando uma sensação surge, uma percepção sensorial surge, um pensamento surge, permanecer aqui livre desse movimento que é o eu, é permanecer livre desse tempo psicológico. É o tempo que o pensamento produz, é o tempo que é esse intervalo entre sou isso e quero ser aquilo. Sou isso, mas não gosto disso. Sou isso, mas tenho que me livrar disso. Isso está dentro desse tempo psicológico. Eu fui, eu sou e eu serei. O que estamos trabalhando aqui com você é o fim desse eu. Então você se depara com aquilo que está aqui, que é a vida, como ela é. Quando esse eu não está, nós temos o fim do conflito, porque temos o fim dessa contradição. Então, não havendo mais essa contradição, temos o fim desse movimento que é o eu. Esse é o fim do conflito. É o fim desse eu serei ou eu terei. Nos deparamos com uma realidade fora do conhecido, fora do tempo. Como alcançar a felicidade? Requer tempo. A felicidade é algo presente quando o tempo não está. Como alcançar o amor? O amor não está em objetos, em sensações, em experiências. O amor está presente quando o experimentador, que é o eu, o ego, não está. Isso é agora, aqui. Estamos juntos? Aqui estamos trabalhando o fim para a ilusão. A ciência da realidade de que só há Deus. Não a ideia, o conceito, mas a realidade do silêncio, nesta ausência de separação.
esta ausência da separação, é a não dualidade. É aquilo que os sábios na Índia chamam de Advaita. O primeiro sem o segundo. A realidade do seu ser. A realidade de Deus. Tudo isso é parte da verdade do autoconhecimento. Tudo que acabamos de colocar aqui para você, de respeito a essa liberdade da ação livre do ego. Então, essa é uma forma de nos aproximarmos. Aqui nós temos uma playlist no canal sobre a real meditação de uma forma prática. Aqui falamos sobre real meditação. O que acabamos de colocar para você é uma aproximação da verdade da real meditação. Esse outro assunto aqui, a verdade do autoconhecimento e da ação livre do ego. Você tem aqui uma playlist no canal aprofundando isso também. Ok? O que você acaba de ouvir, nós estamos trabalhando com você aqui também nos finais de semana. Você tem encontros online aqui. Você encontra aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. É um final de semana onde trabalhamos isso juntos. Um final de semana completo aqui para trabalharmos isso. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, lhe toca de alguma forma, aproveita, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Tudo isso era um conjunto de imagens, de memórias, de lembranças, de quadros surgindo ali no assim chamado sonho. É exatamente o que está acontecendo agora aqui no estado de vigília. Esse seu mundo está só dentro da sua imaginação